Essa é a Sandra. E esse é o Moisés. Então, pessoal, no vídeo anterior a gente falou sobre o período da tribulação, que é um período de julgamento. Derramar da ira de Deus, né? E nós estamos juntando peças, versos bíblicos falando sobre esse assunto. E hoje a gente vai continuar. E nós queremos estudar a Bíblia não apenas compartilhando ideias. Com esses versículos que nós já compartilhamos com vocês, falamos sobre eles nos vídeos passados, você pode juntar o seu próprio quadro e encaixar os versículos. E ter o seu próprio entendimento, a sua opinião sobre o assunto. Muitas pessoas tomam esta ou aquela posição, mas ignoram uma série de versículos escatológicos, né, que ficam sem explicação. Por exemplo, algumas pessoas dizem que acham injusto a gente ser poupado desse período de sofrimento, pois a igreja sempre sofreu. E é um período que eles podem, digamos, mostrar o amor por Jesus, né? Ignoram que esse período é um período de julgamento na terra, derramada a ira de Deus, como a gente já falou. Vem do céu, vem de Deus. Não é uma perseguição, como nós estamos sofrendo há 2000 anos e temos experimentado isso. Nos vídeos anteriores nós falamos, nós somos missionários, nós experimentamos. Por causa da pregação do Evangelho, é diferente, né? E é um tempo para o mundo e para Israel. Primeiro para Israel e depois para o mundo. E outro exemplo que você queria falar? Tem um outro exemplo que a gente pode dar, pessoas que acham que o arrebatamento é junto com a volta de Jesus, ou seja, Jesus nos arrebata, encontramos com Ele nas nuvens e imediatamente nós voltamos, a volta física de Jesus lá em Jerusalém, pisando no Monte das Oliveiras. Mas aí você fica sem explicar, por exemplo, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, João 14 fica de fora, que é escatológico. Então, esse que é o perigo, quando você toma uma posição, mas deixa versículos de fora, né? Então, o que nós estamos tentando aqui é trazer todos os versículos possíveis. De novo, faz papeizinhos, né, e vai colocando diante de você e vai tentando organizar as ideias. A gente quer muito que vocês estudem a Bíblia, não só ouçam o que um diz, o outro diz, né, mas vamos estudar mesmo a palavra de Deus. Essa é a ideia. E nós já falamos nos outros vídeos que você estudar, procurar entender, perceber os tempos, faz parte do processo de estar preparado para a volta de Jesus. Então agora a gente vai ver alguns versículos que falam sobre esse tempo, certo? Nós vamos continuar na leitura dos versículos que falam sobre o período da grande tribulação. E a gente quer que vocês prestem muita atenção nas características desse tempo, de como é terrível esse tempo. Veja Isaías 24, versos 5 e do 19 e o 20. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Presta atenção, gente. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra como um ébrio, um bêbado, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá e nunca mais se levantará. Isso aqui diz respeito a uma catástrofe total. O negócio é o universo sendo abalado. Quer dizer, as placas tectônicas, elas vão estar se movimentando de forma assustadora, talvez dividindo cidades e países no meio. Vai ser uma coisa assim assustadora, gente. É isso que a gente tem que pensar. Isaías 25, 7 diz: E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. No verso 8, aniquilará a morte para sempre. Esse verso 8 diz respeito ao final de tudo, porque Paulo diz que o último inimigo a ser morto, destruído, é a morte. Então aqui diz, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo, quem é o seu povo, e de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então esse aqui é o final de tudo, final lá no milênio, depois do milênio. Mas eu quis colocar aqui porque ele está no mesmo capítulo de Isaías, tá? Isaías 13, do 5 ao 8 diz: Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação.
para destruir toda a terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desmaiará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, olha que interessante, como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo e o seu rosto será flamejante. Veja que Isaías usa o mesmo termo que Paulo, que Jesus, a mulher pronta para dar luz. Ele está dizendo aqui, ó, se angustiarão como a mulher parturiente. Quer dizer, a característica do tempo da grande tribulação. Não me pergunte o que é o seu rosto, será rosto flamejante, porque só Jesus aqui para revelar, né? Talvez quando estiver mais perto a gente vai ter uma revelação de Deus sobre o que significa isso. Isaías 2,16 diz assim, olha que interessante esse versículo. Vai e entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Se fosse para a igreja, nós não precisamos nos esconder da presença gloriosa do Senhor. Ele quer nos encontrar. Então não é para nós isso aqui. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta para que seja abatido. E então os homens se meterão nas cavidades das rochas e das cavernas da terra, os bunkers talvez, né? E tem muitos bunkers. Por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Esse versículo é interessante, porque na Europa, em vários lugares, vários países, eles estão vendendo edifícios. O mesmo número de andares para cima eles têm para dentro da terra. Com alimento, com... O que esses caras estão esperando, né? Uma grande catástrofe, né? É. Tá, Isaías 66, 15 ao 19. Então, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor se multiplicarão. Jeremias 30, 24. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Estamos entendendo. O julgamento vai chegar como chegou no tempo de Noé e vai ser dramático, vai ser uma tragédia. Esse versículo foi num período que Deus trouxe o julgamento para o povo de Israel ali, né? Mas também se aplica ao tempo que a gente está vivendo hoje. Porque não tem um tempo como esse. Exatamente. Né? Mateus 24, 14, 21 e 29. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim de tudo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Gente, pense em meteoros caindo nessa terra, estraçalhando cidades inteiras, países inteiros, sei lá, abalando continentes inteiros. É uma coisa que, sinceramente, não dá nem para pensar em estar aqui. Marcos 21, 10, 11 e verso 25 diz assim: Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Nós estamos tendo uma pitadinha disso, né, já? Começo das dores. Né? Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu, e haverá sinais. Agora aqui é interessante, olha, observa só. Sinais do céu, quer dizer que são sinais que vão vir do céu. Depois fala, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Imagine as tsunamis que nós vamos ter pelo movimento das placas tectônicas. É uma coisa horrível. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. É o que vem de cima, né? Nossa. Isso não é uma perseguição contra a igreja. Romanos 9, 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Segundo Tessalonicenses 2,12 fala, para que sejam julgados todos os que não creram à verdade,
antes tiveram prazer na iniquidade. É um julgamento, né? E se Ló ficasse na cidade durante o julgamento, ele seria atingido, né, pelas bolas de fogo que vinham. Por isso o anjo falou, enquanto você estiver aqui eu não posso fazer nada, você tem que sair. E você tem que ir lá para aquele alto do monte, né? O padrão bíblico, quando Deus traz julgamento sobre uma região, nós vemos em Noé, nós vemos Ló, nós vemos Raabe, nós vemos ali Jeremias, tem vários exemplos de quando Deus traz julgamento, Deus livra o justo. Então nós estamos aqui juntando todos os versículos que a gente compreende, que são escatológicos e que estão falando sobre esse período da tribulação. E vocês perceberam que nós deixamos meio que de lado aqui Apocalipse, o livro de Daniel, por uma razão simples, né? Porque esses dois livros, eles têm muito a ver, são maravilhosos, fora de série. Para mim, o livro de Daniel é um negócio fora de série, esse livro, né? Mas nós vamos comentar depois sobre esses livros, tá? E é interessante porque esses versículos que nós acabamos de ler, e mais os outros do vídeo anterior, falam de coisas terríveis que acontecerão na terra. E isso é um contraste total com o que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17 e 18, que ele está falando para a igreja se animar. Vamos, né, ficar animado porque, olha, você vai estar fora disso. Né? Como é que eu vou fortalecer alguém dizendo, olha, você vai estar aqui, vai ter terremotos, tsunamis, você vai ser morto, você vai passar fome, vai ter pestilência, vai ter umas coisas que nunca houve antes na terra. Isso não é animar ninguém, né? E aqui Paulo, no verso 18, fica claro que ele está falando para consolar, para animar, para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, né? Indicando que, olha, vocês não vão precisar passar por isso, né? Então, agora, para o próximo vídeo, porque nosso tempo já acabou, Moisés, nós vamos, no próximo vídeo, tentar entender melhor o período da tribulação, né? Nós vamos destrinchar como que ele é dividido, onde na Bíblia está escrito sobre isso. Vai ser um vídeo muito legal e muito importante também, que causa bastante confusão no meio dos cristãos, né? Com certeza. Pessoal, então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Dá um like. Dá um like lá e curta, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Deus abençoe.